Olá pessoal, sou o Cisenildo Figueiredo, médico radiologista aqui do AlphaClin Imagem e estamos iniciando mais um AlphaClin Convida. Hoje o tema é glaucoma, uma patologia ocular que acomete milhões de pessoas no mundo todo e, se não tratada adequadamente, pode levar a repercussões muito graves como a cegueira. Para falar sobre esse tema, eu convidei hoje a doutora Évila Rolim. A Évila é uma amiga oftalmologista aqui de Porto Velho, que tem uma área de atuação principalmente em oftalmopediatria. É a pessoa, no meu ponto de vista, que é a maior autoridade nessa área e é um prazer receber aqui para poder falar sobre esse tema. Évila, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao AlphaClin. Muito obrigada, eu fico muito feliz e muito honrada de estar com você, Cisenildo, porque eu encaminho meus pacientes com o maior carinho do mundo, sabendo que eles vão ter um atendimento cheio de amorosidade e competência técnica. Obrigado, Évila. Realmente, eu gosto de fazer, é uma área que eu atuo também, né? Além da parte de músculo elétrico, a oftalmologia, ultrassom oftalmológico é uma área que eu atuo e tenho uma certa experiência e gosto muito de fazer. Aprendi a atuar na parte pediátrica, principalmente em grande parte por encaminhamentos de pacientes seus. Eu me interessei pelo assunto e a partir daí comecei a desenvolver a minha técnica de poder avaliar e hoje em dia acredito que eu consigo auxiliar, né, da tua conduta, né, de tratamento aí das crianças, de diagnóstico e acompanhamento. É um prazer. Évila, geralmente esse quadro a gente começa conversando, falando sobre um colega em si, né? Como foi a tua trajetória na medicina, de onde você vem? Fala um pouquinho sobre você aqui pra gente. Então, eu sou de Pernambuco, né? E eu acho que eu decidi pela medicina e pela oftalmologia aos 10 anos, na prescrição do meu primeiro par de óculos em Recife por Dr. Roberto Galvão. E eu fui sendo influenciada, fiz prova para a Universidade Federal de Pernambuco, passei. Depois da prova, eu já tinha decidido pela oftalmologia, fiz prova de residência médica, fiz no Instituto de Olhos de Recife, que é referência no Brasil em tratamento em glaucoma. Isso, a família Galvão já teve 2 ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Glaucoma, então eu fiz os 3 anos lá. No terceiro ano, naquela época que eu fiz residência, que já faz muito tempo, você podia escolher uma subespecialidade. Então eu escolhi a área de oftalmopediatria para focar no terceiro ano. E durante a residência em si eu acompanhava o Dr. Roberto, ele era responsável pelo exame dos olhinhos das crianças sobre sedação. Então eu acompanhava ele e aquilo foi me encantando em como a gente podia atuar prevenindo deficiência visual. Então eu segui para fazer o R4, né, que em oftalmologia não é um quarto ano de residência, é um fellowship, e eu fui fazer em Belo Horizonte, na Santa Casa de BH, o fellowship em glaucoma e catarata, e depois eu fiz em glaucoma e catarata infantil. Não satisfeita, eu disse, tá faltando alguma coisinha, não quero voltar para casa agora. E aí eu ingressei no doutorado com foco em glaucoma infantil e genética, na Universidade Federal de Minas Gerais, com o Dr. Sebastião. Então, lá em BH, com o Dr. Wagner, que era o meu chefe na Santa Casa, e o Dr. Sebastião, eu aprendi a importância tanto do tratamento infantil, do cuidado com glaucoma infantil, sobre a importância da amorosidade no tratamento. São famílias que carregam histórias e aquelas histórias impactam na nossa vida ao longo do tempo. E aí eu vim parar aqui em Rondônia, em 2014, com uma missão na mala e um sonho pessoal de continuar impactando vidas com conhecimento sobre oftalmopediatria e glaucoma, que na época aqui na região não tinha. E hoje você ensina também na faculdade, na universidade, não é isso? Exatamente. Hoje eu sou professora na Universidade Federal. Eu entrei em 2015. Foi a realização de um sonho, porque na minha casa todo mundo é professor do magistério superior da Universidade Federal. Então, muito assim, bom. Foi um orgulho muito grande para minha mãe. Quando você entrou, eu já tinha saído da Universidade. Hoje eu não faço parte mais da Universidade Federal aqui de Rondônia, né? Mas que bom que a universidade teve, né, mais uma pessoa aí para ajudar a engrandecer a universidade. E para eles, com certeza, é uma honra ter você como uma professora, que tem um gabarito realmente invejável, né? Uma coisa muito bacana para a cidade. Évila, a gente vai falar agora um pouquinho sobre glaucoma. O que seria o glaucoma, assim, de uma forma simplificada? Quais são os tipos de glaucoma que existem, né? E qual o mais grave, de uma forma geral? Você poderia falar um pouco? Então, o glaucoma é uma doença que geralmente é silenciosa, é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é acometido e vai sendo destruído
pelo glaucoma. Certo. E quando essa doença não é diagnosticada, não é tratada, ele vai danificando o campo visual e pode levar até a cegueira. É porque o nervo funciona como se fosse, eu brinco que é uma tomada que conecta o olho até o cérebro. E aí os fiozinhos vão queimando com o progredir da doença e a gente deixa de ter essa informação que vai chegando ao cérebro. Então a gente vai perdendo o campo visual com o avançar dela. E existem vários tipos de glaucoma. Existe basicamente, assim, os principais tipos são o glaucoma de ângulo aberto, que aí tem um tipo primário e secundário, o de ângulo fechado, primário e secundário, o glaucoma infantil. E o glaucoma infantil é o mais devastador de todos eles. Primeiro porque impacta em desenvolvimento visual e em capacidade de apreender o que a gente tem no meio ambiente. Então, dos três, eu diria que o mais impactante é o glaucoma infantil. Certo. E em relação, Évila, à doença em si, existe algum fator de risco, algum grupo de risco que possa predispor ao desenvolvimento dessa doença? Então, o que acontece? Como são tipos diferentes, de uma maneira geral, o glaucoma mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto. Esse é o que acomete a maior parte da população, que desconhece que tem um diagnóstico, a população adulta. E até hoje não existe uma causa, batido o martelo, isso é a causa. Existem fatores de riscos que influenciam. E o principal fator de risco para esse tipo de glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Certo. Existe glaucoma de pressão normal? Existe. Mas o mais comum fator de risco é a pressão intraocular. Existe paciente que só tem a pressão intraocular elevada e não tem glaucoma? Também. Mas esse é o principal fator de risco. E, na realidade, no tratamento é o fator no qual a gente atua. A gente prescreve tratamento para diminuir a pressão intraocular. Mas existem outros fatores, como ser míope, ter pressão arterial alta, ser diabético, ter apneia do sono. Então, muitas vezes eu mando o paciente para o otorrino para investigar. Ter enxaqueca também é considerado fator de risco. Então, esses são os principais fatores de risco do glaucoma de adulto, do principal tipo, do primário de ângulo aberto. O glaucoma de ângulo fechado, ele é um glaucoma que tem outros fatores de risco. Por exemplo, CC oriental é outro fator de risco para que você tenha uma anatomia diferente que predispõe ao glaucoma de ângulo fechado. E no glaucoma infantil, esse sim, como é o principal subtipo é o glaucoma congênito primário, que é uma malformação do sistema de drenagem do olho. O que isso significa exatamente? Todo dia a gente produz líquido atrás da parte colorida do olho, que mantém o olho gordinho, né, redondinho. Esse líquido é produzido e ele vem para frente do olho, ele precisa sair, porque essa produção é diária do mucoso. E no sistema de escoamento, nessa saída, a gente tem uma malformação. Isso faz com que o líquido não seja drenado. E aí o olho começa a aumentar de tamanho, porque o tecido da criança é elástico. Então, nesses casos dessa malformação, hoje a gente já sabe que tem gene que é responsável por ela. A gente já tem alguns genes identificados responsáveis pelo glaucoma congênito primário. Exato. Perfeito, bacana. É bom saber disso aí. Em relação a sintomas, existem, dependendo do tipo de glaucoma, sintomas ou às vezes não ter sintomas? Exatamente. No principal subtipo, e é por isso que as pessoas continuam ficando cegas por glaucoma e continuam sem diagnóstico, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele geralmente é assintomático. O paciente não sente nada, ele tem glaucoma, o nervo dele está sendo destruído, ele está perdendo o campo visual e ele não percebe. E às vezes, quando ele percebe, o dano já está muito avançado. Quando ele começa a perder campo visual, o glaucoma já está avançado. Quando ele começa a perceber. Tem paciente que tem um glaucoma avançadíssimo e depois que ele começa a perceber essa perda do campo visual, até porque a gente tem dois olhos e geralmente o glaucoma primário de ângulo aberto é assimétrico. Certo. No glaucoma de ângulo fechado é diferente. Quando tem o fechamento no principal tipo, que é o glaucoma primário de ângulo fechado, o paciente fecha o ângulo, acaba o escoamento e ele fica com o olho vermelho, dolorido, ele pode ter náusea, vômito e é considerado uma emergência oftalmológica. Então, o paciente com dor ocular, olho vermelho, náusea, vômito, a gente tem que pensar em glaucoma primário de ângulo fechado e precisa correr para o médico. Geralmente é cirúrgico nesse caso? Geralmente é cirúrgico, mas a gente precisa baixar a pressão e a cirurgia com laser. Um laserzinho, geralmente uma iridectomia resolve o quadro. Alguns outros pacientes precisam ir para a cirurgia de glaucoma
diferenciada, como a trabeculectomia, que é a mais convencional. E no glaucoma infantil é onde está o grande quesito dos sinais e sintomas. São eles que às vezes vão nos alertar a procurar um oftalmologista, porque como o olho da criança está em formação e acabando o escoamento, aumenta a pressão do olho, o olho começa a crescer. Fica um olhão grande, e aí azulado, o olho fica né? grande, azulado, o vidrinho transparente do olho da córnea, como ela está esticando, é como se fosse uma malha ali, ela perde a transparência, vai ficando opacificado, então isso alerta pra gente, às vezes um olho de um tamanho, o outro do outro, assimetria, então isso alerta pra gente a necessidade de se procurar um oftalmologista urgente. E de preferência um especialista em glaucoma infantil. Na minha opinião, na realidade, acho que todas as crianças de uma forma geral têm que passar pelo pediatra, sempre. mas passar por vocês. Na minha opinião, tem que ser, né? Acho que tem que ter essa visão diferenciada, né? Sempre. E no caso assim de uma autossuspeita de glaucoma, Évila, que ferramentas vocês usam para tentar ajudar para fechar o diagnóstico, além da parte clínica de observação ou sintomas? Então, depende do tipo. No adulto, o principal, geralmente os pacientes, a gente desconfia disso no exame oftalmológico do consultório, medindo a pressão e examinando o fundo do olho. O nervo diferente com a pressão elevada ou o mesmo nervo diferente com a pressão normal faz com que a gente peça outros exames, como a medida da espessura da córnea, que é o exame de paquimetria, como o estudo do ângulo, a gonioscopia, o exame do campo visual, a campimetria e o estudo tomográfico do nervo óptico, que é a tomografia de coerência óptica. Então, isso ajuda a gente a construir o raciocínio para poder imprimir um diagnóstico. Na criança, isso modifica um pouco. Na criança, a medida do tamanho do olho é muito importante para a gente. Medir o tamanho do olho e medir a córnea, porque a criança tem um aumento da pressão intraocular, mas ela também tem um crescimento do globo ocular, nessa faixa etária até os 4 anos, quando o tecido é distendível. E essa medida do tamanho do olho num bebezinho é muito difícil pra gente, a gente não consegue fazer no consultório. E aí a gente solicita o ultrassom ocular para medir o tamanho desse diâmetro, da frente até atrás, que a gente chama de diâmetro anteroposterior ou axial. Isso, exatamente. E fazendo um adendo aí na ultrassonografia ocular, que eu faço, né, relativamente, eu faço um volume grande de crianças. Uma das dificuldades que eu tinha antes era porque a tabelinha, né, posso até te agradecer em relação a isso, eu tinha uma tabela que era muito antiga, né, que eu usava como referência. Quando a gente passou a conversar sobre os pacientes, você disse, tem uma tabela novinha ali, atualizada, me trouxe. Isso me ajudou muito, porque eu passei a utilizar nos meus laudos essa tabela que você me forneceu. Então, te agradeço de coração, porque me ajudou muito assim, a elaborar os laudos, né? E também tinha uma referente à ultrassonografia, antes da gente abordar sobre falar sobre o tema da ultrassonografia ocular em crianças. Quando eu fiz um capítulo, eu participei de uma elaboração de um capítulo de livro do pessoal da Escola Paulista de Medicina, juntamente com um ex-professor meu da Universidade Federal de Goiás. E na hora que eu elaborei o capítulo, né, a gente elaborou o capítulo, eu esqueci um pouco dessa parte pediátrica, eu deixei um pouco secundária, porque a minha experiência maior era no adulto, né, na oftalmologia ocular, na ultrassonografia ocular do adulto. Mas hoje, depois, chegando em Porto Velho, tendo toda essa abordagem que tanto você como alguns outros colegas que atuam na parte pediátrica, eu me interessei mais pelo assunto, né, e hoje eu enriqueceria muito mais também o capítulo, né? Se eu fosse fazer novamente ou reescrever o capítulo, eu faria. Mas então, assim, foi mais uma coisa que você me trouxe de benefício, em termos de... Então, te agradeço também por isso, porque ampliou o meu conhecimento, né? Na parte da oftalmologia de uma forma geral. Évila, em relação à ultrassonografia ocular, quais são os dados que você necessita, quais são os dados mais importantes para que eu te forneça, né, no laudo e que você possa utilizar para acompanhar seus pacientes e fazer esse acompanhamento de uma forma geral? No glaucoma infantil, basicamente o que eu preciso é de uma boa medida do diâmetro anteroposterior, do diâmetro axial, porque ele vai me guiar não só para o diagnóstico, mas também no acompanhamento do tratamento. Após a cirurgia, já que é um glaucoma que o tratamento é essencialmente cirúrgico, esse crescimento, essa curva de crescimento do globo ocular, ele me guia se o tratamento está sendo eficaz ou não, junto com o parâmetro da pressão e do tamanho da córnea. Então, isso é essencial para conduzir essa criança. Então, assim, sua medida, assim, linda, maravilhosa, que eu recebo, e as mães super felizes porque foi feito e a criança colaborou, e você tem muita paciência, faz muita diferença na vida delas, impacta. Com o tempo eu me adaptei ali e comecei a
a realmente fazer de uma forma diferenciada, né? Então, isso é muito bom. Eu também fico satisfeito até porque foi uma adaptação que eu tive que mudar, né, do grupo adulto para infantil e hoje em dia eu consigo fazer isso com uma certa tranquilidade, né? E em relação ao tratamento do adulto agora, Evelyn, o que é que tem de novidade assim, em relação ao tratamento do glaucoma no adulto? Então, a gente já está começando a ter espaço para ressonância, em relação à questão de diagnóstico precoce, a gente já está começando a ter espaço para ressonância magnética. E em relação ao tratamento em si, o tratamento do adulto antigamente era basicamente, inicialmente, colírio. E hoje o laser está começando a ter um pouco de espaço como primeira escolha, mas o tratamento continua sendo, independente da modalidade, hoje a gente tem muitas técnicas cirúrgicas novas para o adulto, mas independente de qualquer coisa, a gente está um pouco atrasado nisso, eu até brinco, porque apesar do glaucoma não ser o aumento da pressão intraocular, a gente continua só tratando basicamente impactando decididamente na pressão intraocular. Então, o tratamento continua sendo baixar a pressão intraocular. Entendi. Colírio, laser ou cirurgia, mas todos têm o mesmo alvo, baixar a pressão intraocular. Entendi. Então, eu digo que a gente ainda está caminhando, ainda estão vindo novas drogas que mexem com outros digamos assim, com outros, com oxidação, com apoptose celular, mas a gente ainda está bem no começo nesse quesito. Está começando isso aí. Outra coisa, Evelyn, eu lembrei agora que você, há uns 2, 3 anos atrás, você foi diretora do departamento de glaucoma pediátrico da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que a gente chama de SBG, né? Uhum. Me conta um pouquinho aí sobre a sua experiência né, em relação a esse cargo aí. Então, eu fui diretora isso é a realização da minha carreira. Eu fui diretora do glaucoma pediátrico da Sociedade na gestão 2022-2023, encerrei agora em dezembro. E foi a concretização de um sonho. Foi, digamos, na minha área, no glaucoma infantil, né, o cargo máximo, então foi a realização de um sonho e de muita responsabilidade. Isso. Porque eu sucedi a doutora Cristiane Rolim. Doutora Cristiane Rolim, ela é referência mundial em glaucoma infantil. Então, ela dá aula nos congressos mundiais que abordam glaucoma infantil. E foi muita responsabilidade, porque eu comecei ajudando ela a fomentar no site da SBG um blog de apoio à comunidade, o blog da SBGzinha, que tem a missão de informar as famílias de uma maneira descomplicada sobre o assunto. Então, eu passei 2 anos atuando na gestão dela no blog, na época de pandemia, onde a gente precisava levar informação e dizer que alguns tratamentos não podiam parar, e o glaucoma infantil era um dos tratamentos que não podiam parar com a pandemia. E depois assumir a direção e manter o trabalho do site, do blog da SBGzinha e ampliar ele, porque a gente conseguiu fazer live, meeting internacional, manter, ela já tinha feito o primeiro, a gente deu seguimento a um meeting internacional, fazendo encontro anual com os colegas especialistas. E, além de tudo, tem o nosso xodozinho. A gente conseguiu fomentar a turma da SBGzinha. Agora a SBGzinha, ela tem 3 mascotes, o Glauco, a Iris e o Pio. Então, são todos nomes relacionados ao glaucoma. E são os 3 personagens que contam a história de como é, desde o diagnóstico até o tratamento da criança na nossa cartilha informativa. E eu tenho orgulho porque essa cartilha informativa surgiu de um trabalho nosso dentro da Universidade Federal de Rondônia, como um trabalho de extensão dos nossos alunos. Foi sendo criada essa cartilha e essa cartilha foi aprimorada pela sociedade na nossa gestão e foi lançada. E ela tem um QR Code. E eu recebi com muita alegria ontem, a notícia agora de que na hora que você acessa o site, já pela nova gestão de Dr. Emílio Suzuki, quando você acessa o site agora da SBG, você tem a opção de dizer se você é médico ou paciente, e a terceira opção é SBGzinha, facilitando ainda mais para que todos vocês que estão em casa, que querem saber mais sobre glaucoma infantil, cliquem na SBGzinha, tem muita informação e lá em cima tem a cartilha com QR Code que você pode mandar para um familiar. E com ela a gente pretende conscientizar mais pessoas, chegar a mais casas para que mais professores saibam, pediatras e família em si percebam o sinal de glaucoma. É um trabalho fantástico. Parabéns, realmente é muito importante aí esse tipo de trabalho.
Évila, a gente está finalizando aqui mais um quadro, né, do Alfaclin Convida. Te agradeço de coração, foi um prazer estar aqui batendo papo contigo, falando sobre esse tema tão importante, né? E sempre eu peço para que o colega faça uma consideração final, né, sobre a temática de uma forma geral. E também depois você passa aí o seu contato, fala como as pessoas podem chegar até você, as mães possam, né, chegar com certa facilidade e poder levar seus filhos para você avaliar. Fala aí pra gente, por favor. Então, meu consultório fica na Avenida 7 de Setembro, número 1912, não tem nome, só tem a Lola, minha corujinha na frente. Eu tenho rede social, o @EvilaRolim no Instagram, onde eu transmito um pouco, não é um Instagram essencialmente profissional, mas onde eu transmito um pouco informações relevantes sobre oftalmopediatria e glaucoma, principalmente. E eu acho que a gente precisa deixar um recado para todo mundo que está em casa, para que todos não esqueçam que a criança ela tem uma janela de oportunidade de desenvolvimento da visão. Então é fundamental que a gente não perca essa janela de oportunidade, que as doenças que ocasionam baixa de visão na infância, a principal delas é a falta de óculos, elas sejam detectadas. Então, pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, é uma recomendação que o primeiro exame oftalmológico possa ser realizado no primeiro ano de vida, entre os 6 meses e os 12 meses, visto que é obrigatório que seja feito o teste do olhinho ao nascimento na maternidade ainda de preferência. Então a criança faz a primeira consulta entre 6 meses e 1 ano. Mas se ela não tiver tido acesso a essa primeira consulta, é obrigatório que ela realize a primeira consulta entre 3 e 5 anos de idade. Mas o ideal é que depois da primeira consulta ela siga no acompanhamento, se ela for uma criança sem nenhum fator de risco. Se ela tiver fator de risco, ela vai ser acompanhada diferente, como, por exemplo, as crianças com trissomia 21. Nos 2 primeiros anos, a recomendação é de 6 em 6 meses. Então, não percam a janela de oportunidade de desenvolvimento da visão do seu filho. Levem ele numa consulta com seu oftalmologista de confiança. Perfeito. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um Alfaclin Convida e até a próxima. Obrigada, Cisenilda. Obrigada, Alfaclin. Um cheiro para vocês. Tchau.